Algumas mulheres já sonham em ser mãe, outras são transformadas pela notícia da gravidez. E para falar um pouco sobre maternidade e homenagear as mães no mês de maio, eu tenho aqui a doutora Luna Alves e a doutora Josane da Rocha, para fazer um bate-papo incrível. São 3 mães e um papo. Esse instinto materno sempre esteve presente. Tanto é que eu queria ter 5 filhos, né? Com Estou certeza. com uma, Eu por também. enquanto, pode Isso ser que aí. tenha outra, A né, gente não sempre sei. começa com Acho mais. E aí, no momento em que eu me vi mãe, eu acho que foi uma das maiores e melhores realizações da minha vida. É como se eu tivesse colocado todo aquele sonho, tudo que eu planejei para mim um dia, eu tivesse conseguido e Concretizado, né. concretizado e virado realidade. Mas a maternidade, assim, em si, eu acho que ela é surpreendente, porque você só vai saber realmente o que acontece quando você se vê grávida, quando você olha e fala assim: "Agora é real, É, agora é eu de ia falar isso verdade". agora. Eu sempre quis ser mãe, mas com certeza eu fui transformada pela maternidade, porque eu acho que é impossível, a gente prever tudo antes, né. A gente Sim. acha que sabe de tudo, que vai ser tudo na hora certa, que vai ser na hora que a gente planeja e na verdade não é nada disso, É, né. na verdade é um total descontrole, né. É A isso gente não aí. consegue ter controle mais, de nada e a gente começa a viver em função da maternidade. Certamente. E E de aí certa forma te dá um pouco de medo, porque assim, quando você se vê com aquele barrigão que você fala assim: "Vai nascer, e vai ser como? Parto normal? Vai ser cesárea? O que que eu vou fazer? E Muitas agora?". questões, E né. você fica meio que, né, esperando aquele momento, assim, é um processo realmente de mudança de tudo, do corpo, de amamentação, e agora que esse bebê vai estar ali do meu lado e, enfim, é uma parte sua, né, uma parte que a gente que amamenta, que cuida, que enfim, por mais que tenha ali o pai, a mãe, a família, alguém todo mundo ajudando, mas você sabe que depende de você, né, É, e é que um instinto materno que é transformado de certa forma, né, a com gente muda certeza. completamente, e nós que empreendemos, acho que pra gente também é um ponto mais um pouco difícil, mais mais complicado. complexo, com É. certeza. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu vi outro dia, que eu levei pra vida, assim, que depois que a gente vira mãe, empreende, trabalha, a gente segura os sonhos com uma mão e segura os filhos com a outra, né. Eu acho que é É, mais ou isso é menos bonito Exatamente, demais. lindo, né. acho que é mais ou Muito menos por lindo. aí. Exatamente. Agora, sobre a gravidez, a gente sabe que cada gravidez é única, né, cada uma Sim. vai ter uma história para contar, e vou começar pela minha. Uhum. Eu fiquei grávida aos 23 anos. Naquela época eu não tinha noção da montanha-russa que eu ia entrar e que eu não apertei o cinto e eu só fui. Porque estar grávida, além de toda a questão hormonal, de mexer com a gente, né, me trouxe também um lugar um pouco de solidão. Com Não sei se certeza. para vocês também foi assim. Na solidão de que, eu acho que eu fui pega tanto pela surpresa e pelo medo, que eu não sabia direito lidar com o mundo ao redor. É, e eu acho que nem só isso, eu acho que a gente vem de um ponto, assim, muito grande de romantizar a gravidez, né. Eu Exato. acho que essa romantização ali da gravidez e da maternidade traz pra gente uma expectativa de algo que na verdade não é, assim, você se afasta de muitas pessoas, você às vezes deixa de estar ali no ciclo social em que você frequentava, você trabalha com uma barriga enorme, às vezes horas ali cansada, né. Pra mim, assim, a minha gravidez não foi planejada, foi sempre um sonho ser mãe, mas não foi planejada. E assim, eu te confesso que eu demorei eu realizei a maternidade e a gravidez quando meu filho mexeu na minha barriga. Ali eu chorei, eu entendi que dali pra frente tudo ia mudar. Mas eu falo muito isso, assim, que é uma pressão muito grande da sociedade, né, de falar pra gente: "Ah, mas tá linda, você nossa, né, você adora, tá adorando, tá grávida". Acho que é muito de cada um mesmo, assim, eu amei gestar o meu filho, a gente se transforma, a gente vira, né, uma outra Eu também mulher, a adorei. gente foi Me achava maravilhoso, linda, me achava toda linda, mas pra inchada. mim o processo É, de mais ou mas menos, pra mais ou mim o menos, mais ou menos. processo demorou, assim, a minha A ficha ficha demorou pra cair. cair, Então, É. mas entendeu? talvez porque no caso, por exemplo, de vocês, vocês tiveram, uma gestação. No meu caso, eu tive uma gestação aos 26 e uma gestação aos 37 anos. É. Na de 26, eu aquela essa angústia que eu falei de você de repente tá com aquela barriga, fala: "E agora?
ai meu Deus, eu vou fazer cesariana, vai ser parto Já não normal, tinha me lá de deu tal. 38, né? Não, tinha, 37. assim, até tinha, mas foi uma coisa, assim, engraçada, é mais tranquilo. 11 anos depois, eu estava bem, eu estava fisicamente, assim, melhor até, uma Verdade. barriga, sabe. É porque a Eu primeira quase não vez é engordei e sempre tal. mais difícil, né. É, e o Mas segundo filho é mais fácil realmente, tá, aquele que você agarra assim, bota aqui, aí você cozinha aqui, aí você vai fazendo as coisas e sim, faz tudo ao mesmo e eu tempo. acho que a questão da maturidade, né. Sim, Nós com sim. 26 temos uma cabeça, com 37 37 outra, você já tem e outra. hoje se eu fosse mãe com Hoje se eu tivesse 40, eu seria uma mãe completamente eu descolada, aos 61 diferente. seria Eu uma fui mãe com também 32, diferente. eu fui com É. 32, a minha maturidade já estava num nível, assim, diferente, eu já não fui a mãe dos Uhum. 20, eu já fui a mãe dos 30 Que é o e normal agora, é, né, que a e eu já maioria tinha depois passado dos por 30 anos. muita coisa. E o instinto materno, quando você quer ter filhos, quando você sente a vontade de ter filhos e tudo, ele é extremamente natural, entendeu. Então, assim, algumas vezes, algumas mães já me perguntaram assim: "Ah, e agora?", mães novas, né, que depois que você tem uma certa idade, as pessoas te perguntam, né, quem tá grávida e tal, da Uhum. família e tal, como é que vai ser. E aí você fala: "Segue seu instinto", entendeu. "Ah, eu vou É, conseguir funciona amamentar e tal", bem, muito vai, bem. você vai, se você tiver tranquilidade, se você tentar, se você posicionar a criança, se você E às colocar, se vezes não você vai, e eu acho que tá tudo bem, eu é, e falo se não muito isso, assim, acontecer, eu acho lógico. que essa romantização e essa pressão, né, que é colocada em cima da mãe, faz às vezes com que muitas mães não consigam amamentar, Exato. porque sentem tanta pressão de como vai ser, se vai Sim, conseguir, se não vai, e tá tudo bem, eu acho que a maternidade para cada uma funciona de uma maneira, a gente tem mães de todos os tipos, né, que, né, lidam com as questões ali dos filhos, cada uma a seu jeito, né, tem a mãe que vai gritar, tem a mãe que vai silenciar, tem a mãe que vai abaixar na tem a altura mãe do que vai filho, chorar, vai conversar, tem a mãe que vai se desesperar e tá tudo bem, porque eu acho que tem a para mãe cada uma atravessa de uma forma tem a mãe que diferente, vai né. que o filho vai se jogar no chão e a mãe vai Vai pular pular, nua, né, né. igual fazia com você, É isso se aí. jogava, batia a perna, eu olhava assim, Eu acho que a pulei. maternidade idealizada tá bem longe da nossa maternidade Com real, certeza, Sim. isso é né. fato. Isso é um fato. Que você criar um ser humano saudável, com cabeça boa, com amor, com enfim, isso demanda tempo, disposição, energia, vontade E e equilíbrio abrir mão, e emocional, se equilíbrio às vezes a gente emocional. não tem Sim, nem sendo sempre a mãe, gente tem, e mas tá tudo assim, bem. mas isso também é bom, de vez em quando falta você também dá um, É isso. sabe, dá uma virada assim, fazer até um desabafo, que eu acho que o filho às vezes para assim, ele te olha, né, ele fala assim: "Caramba, ela também, né, ela também sente, ela É, também é é", ser Claro, humano, claro. é isso E né, é aí. importante isso, porque às vezes a gente quer ser a melhor pessoa para dar a o mais exemplo perfeita. para a mais perfeita para E não dar o é. exemplo para o Sim, filho, mas ele precisa ver que você é uma mãe real. Assim como ele está sendo filho pela sim, primeira vez, a gente está sendo mãe e pela você primeira também vez. fez Eu não Com sei parte. certeza. nada sobre maternidade, eu estou aprendendo a todos os dias. Eu estou aprendendo há 16 anos e eu vou te falar que ainda tem muita coisa para aprender. Com E certeza, eu há 2,5. cada filho, cada etapa, cada coisa é um aprendizado, assim, é diferente, entendeu. Eh, um bebê, o mesmo uma criança, um adolescente, age de forma diferente, te instiga de uma forma diferente, Sim, E te cada entendeu. fase é testa, né, te desafiadora, testa, são testa Testa de formas desafios. diferentes de diferente, e aí você maternidade. olha e fala assim: "Nossa, caramba", entendeu. E agora, assim, o que que eu faço, né, eu tô agindo certo, tô agindo Quando você errado, mas acha que aprendeu, vem uma nova fase vem uma que nova você tem que demanda, lidar de outra entendeu. forma, é, Então isso é aí. isso. É isso. Você não tem como prever um filho, né, Eu acho como que a gente tem que ser dar o melhor aquilo, né. naquele dia. Se naquele dia eu conseguir, atingir o objetivo ou não, a cobrança ou não do mundo, do filho, do parceiro, de qualquer pessoa que seja, eu não preciso me preocupar com o outro apenas, eu preciso me preocupar comigo, com o É, que eu conseguir, senão a régua sempre vai estar lá em cima e eu Sim. vou achar que eu nunca Você nunca nunca vai tá dando dar conseguir, conta que conta, que eu nunca sou daquilo. uma vai dar péssima conta. mãe ou que eu deixei de fazer alguma coisa, e aí vive naquela culpa, né, que consome a É, relação da maternidade. É isso aí. então, e isso aí quando você coloca isso, né, de se tem que estar tudo sempre perfeito, tudo certo, tudo não, não tem que estar sempre tudo perfeito, mas você tem que ter, energia e tempo, você tem que colocar energia naquilo. O que eu acho que tem acontecido muito, que a gente vê, né, é que assim, as pessoas querem ter filhos, né, as mães, ela: "Ah, eu quero ter filho", tudo. Mas depois não existe uma certa demanda mesmo de tempo, de você abrir mão de coisas para
que você se dedique àquela criação, entende? Uhum, Uma criação sua. Então, assim, e a criança, ela quer estar contigo, ela quer estar com a mãe, ela quer estar em família, ela quer atenção, ela quer troca. uhum. Essa troca é muito importante para a criança se tornar um indivíduo saudável, entende? Que ele Não, e eu sinta falo muito, segurança. assim, mesmo que você tenha um pai presente, por melhor que seja aquele pai, o filho é da mãe, não tem jeito. Ah, o pai leva Ai, na escola, o pai busca, mas e o uniforme? Tá passado, tá limpo, tá claro, tá o A cardápio comida do tá o dia. pronta. cardápio do dia, Sim. se tem lanche a lancheira e por aí vai. Assim, eu conheço milhões de pais que fazem papéis incríveis, né? Mas que realmente é, Ainda é muito da mãe isso, né? ainda é muito da Eu acho mãe. que assim, E eu Cuidado da acho que é casa. o mental da mãe. Eu acho que a gente tem 380 caixas ali na cabeça, né? Que você tá trabalhando, você tá, peraí, será que comeu? Será que foi? Será que caiu? Exato. Será que levantou? Foi pro colégio mineral? Né? Não, a gente Então, se vê como assim, profissional, às vezes você tá ali fazendo uma cirurgia, tal, não sei o quê, e você pensa assim: "Ai, meu Deus, esqueci de comprar o creme de leite para o estrogonofe". Eu falo: esqueceu de "Caraca, mandar o Exato. e boneco pra agora?". escola. Porque, na verdade, a mulher e a mãe, né, ela é a roteirista de toda a vida Sim, familiar. Com certeza. Não tem outro roteirista. Quem faz o roteiro da família, Isso daquela é fato. casa, da maternidade, é é a verdade. mulher. A mulher Sim. que é a roteirista da vida. É difícil você conseguir equilibrar, né, equilibrar pratos mesmo, você É. fica assim, você enfim, e Eu já ter não tô aquela equilibrando mais serenidade. nada. É, e Tô aquela delegando função sensação, agora. mas Agora eu é já isso cheguei aí. na fase da A sensação maturidade de que que eu a delego gente as não vai dar funções. conta de tudo e a gente realmente não dá. E quando o fulano te pergunta como é que você dá conta, a gente não dá conta. Mas não É tem fato, não problema. tem. Não tem problema. O Bento fala. Não tem O filho da problema. Luna Meu fala. filho, Ne não o tem Neto, não problema. tem É a frase problema, principal vovó. dele, não tem É. problema. E é Mas isso que ele realmente não ensina tem. pra gente, na É isso verdade, né? aí. Ele ensina isso pra gente. Calma, Agora, não tem uma coisa a problema. gente vai concordar. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. É É fato, fato. A gente, é uma em vários momentos, a autocobrança, gente né? se pega ali pensando, não foi suficiente agora ou naquele momento, Então, mas ao Aham. mesmo né? tempo, essa coisa a gente começou meio com essa coisa da perfeição, e se você parar pra pensar, não tem que ser perfeito, entendeu? Não É, não tem que não pode tem ser, que né? ser, Não dá pra ser. não Nada dá na para vida é perfeito, não dá para né? fazer tudo, entendeu? Você o importante é, eu acho assim, é a presença de espírito, de alma, de coração, é você estar em casa, eu estou em casa. Eu estou no trabalho, estou no trabalho. É lógico que a gente está no trabalho pensando lá no creme de leite, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu Ter acho assim, tempo de qualidade. Eu acho que no estar século presente. XXI, Sim, a mulher, né, que trabalha fora e que tem uma vida, e que é empreendedora, e que é roteirista da vida de do várias cardápio. pessoas, É, na verdade, o que ela precisa ter, não é nem o equilíbrio dos pratos, mas é saber que ela vai também precisar de ajuda. é E que É verdade. ela não vai dar descer do conta mesmo, salto, entendeu? é aceitar que a gente não é a Mulher Maravilha, Não, e nem quero ser. não. Eu quero ser uma pessoa que também seja cuidada, que também seja ajudada. Sim. Eu acho que a gente precisa ter Que a isso gente quer muito deixar bem tudo muito certo, muito equilibrado. perfeito, a casa funcionando, tudo certo, tudo que Não, e em meio tudo a tudo isso, a gente, né, falando da gente, assim, eu que tenho rede de apoio, claro que, né, tudo recai sobre a mãe, mas que tenho rede de apoio, a gente não pode esquecer das mães que são mães solos, né, que são mães Sim. sozinhas, que trabalham, que cuidam do filho, e que realmente aí mesmo é que não vai ser perfeito, porque não tem como, assim, alguma coisa vai ficar, a roupa vai ficar ali mais ou Mas tá menos, tudo bem. entendeu? E tá tudo bem, eu Uma acho coisa que que eu é isso. aprendi na minha vida com a maturidade, a Josane e vocês me conhecem desde 2002, ou seja, tem 24 anos que a gente se conhece. ah, Pouco não, não vem tempo. falar isso não, Pouquinho porque vai você tempo. vai Essa aqui falar eu da fui minha idade, criança, não, Bebê, não, não, era não, um não, não. bebê. mas, eu era uma pessoa muito perfeccionista, que tinha que ter o Eu ainda controle sou uma pessoa que tinha que ter o controle da situação, Sim, sabe. controle Eu de tudo, né. queria que desse certo, e eu achava que para dar certo eu tinha que fazer. Sim, você não Hoje pode delegar a função, você tem que fazer tudo, hoje pra os ficar anos perfeito. passaram e eu me tornei uma pessoa muito mais leve. Hoje as minhas Eu ainda preocupações tô são aprendendo com outras. vocês, porque eu ainda tô É. na parte de E eu querer vou te fazer falar, tudo. e eu era uma pessoa muito mais leve e hoje eu acho que eu tenho que fazer tudo, porque eu acho É que só vai sair verdade. perfeito, sabe, aquela coisa assim, Aham. A eu gente tenho tá que vivendo no voltar universo. no apesar de universo eu não aí ter filho pequeno paralelo. mais, mas eu acho assim, que eu agora eu tô É. numa fase que realmente eu tenho que repensar esses valores, porque, tanto a mulher, mãe, enfim, que é dona de casa, que trabalha, que faz milhões de coisas, ela eu acho que ela tem sabe, é tipo um gráfico, assim, que Sim. você de repente
né? Você Aham. acha que você tá tranquila, delega funções e tal, daqui a pouco você acha que você tem que ter controle de tudo, aí depois você fala: "Não, mas eu estou É. cansada, estafada", aí vou voltar pro não controle, né. As 2 falaram em tempo de qualidade, em dar amor, ser presença, e eu acho que o simples é o imenso da maternidade, Isso né. é Sim, com certeza. É o sentar e beijo, brincar, é sentar e brincar, é é dar você dar a atenção. comida para o seu filho, é você amamentar, trocar a fralda. O simples é imenso na É, e maternidade, fazer o que você sem pode dentro dúvida. das suas limitações e sem a culpa que a gente fala, né, sem se cobrar tanto, né, que é o mais difícil, mas Sim, eu acho que é o que torna a maternidade leve, Por né. quê? Não existe o 8 ou 80 na maternidade, não existe uma coisa sim, radical, você não pode ser radical, você tem que ser muito flexível, ter um equilíbrio em sim, tudo. É sim. verdade. Então esse 8 e 80 na maternidade não funciona. Não funciona em nada na vida, na É. verdade. É verdade. Nem o Agora, falar um pouco sobre a mulher. Até que ponto a gente se anula enquanto mulher? Até que ponto a maternidade afeta o relacionamento? Vamos falar um pouquinho sobre isso que eu acho que é importante, né. Uhum. Eh, a maternidade, a chegada de um filho não é tão simples assim. Não é. O homem e a mulher precisam estar preparados para viver essa experiência, essa grande experiência, porque é uma grande mudança na nossa rotina, na nossa vida e na rotina do casal, né. Aí você deixa de ser um casal e agora são 3, são Sim. 4, são São 5, pais, né. né. Vocês são Desempenham pais. outro papel. E nem todo mundo está preparado, né. Não, nem todo mundo está preparado. Mas, assim, eu acho que é uma grande mudança. Lógico, você tem mais um membro na família, é um bebê que depende de você para tudo, enfim. O Não sei como é que funciona bem isso em relacionamentos que, enfim, que os 2 não, de repente, não querem, né, eu acho que é muito mais complicado, porque quando um casal, quando, tá ali, eles querem ter filhos e, enfim, existe ali uma sintonia, ou mesmo quando acontece, mas quando eles estão juntos de verdade, eu acho que é mais complicado quando, de repente, você engravida e aí você sabe que você não vai ficar com aquele companheiro ou qualquer coisa assim, e aí acho que é muito mais complicado. Mas eu acho que mesmo o homem e a mulher querendo vivenciar isso juntos, eu acho que a adaptação ao novo é complicada, não é fácil, Não, não gente. é Não, Você fácil não para é acordar de ninguém. fácil. 2 em 2 horas, você não Esse ter começo é qualidade de muito complicado, sono, né. você não ter, um tempo para, sei lá, ir É, ao e se você tem um banheiro. parceiro que entende que quer viver aquilo, né, com você, eu acho que fica bem mais fácil. E hoje a gente acho que a gente Parce saiu um pouco daquele papel de que o homem sai para trabalhar e a mulher ocupa 100% o sim, lugar ali da casa, né, a gente tem homens hoje que fazem o que papel participam, junto, né, que participam acordam e tanto tal. quanto, estão presentes ali 100% do tempo, que eu acho que na nossa geração isso já deu uma virada, que Sim, é ótimo, entendeu? Entender que os papéis, né, tem que ser iguais ali perante o filho, É. mesmo que a sobrecarga materna seja maior, por tudo que a gente já conversou, mas eu acho que isso facilita bastante, porque a amamentação para muitas é dolorosa, a privação de sono para muitas mulheres é Mas para complicada, a maioria, assim, para umas pior ainda, acho pior que a privação de ainda. sono chega uma hora que E você tá aí tem uma esgotada. dor de cesárea, o meu parto foi normal, então assim, mas eu tive ponto, aí tem o incômodo do ponto, então assim, a gente tem ali muitas questões, o corpo muda, o humor muda, o hormônio que estava lá em cima é aquela queda hormonal absurda. Então se você não tem um parceiro ali que está muito alinhado com você, a coisa é bem mais complicada e a gente vê aí mulheres com depressão pós-parto, com baby blues, vivendo, né, uma fase realmente muito complicada E ali você do sabe que do puerpério, né. um ponto que eu acho, assim, que pega muito, atualmente, porque é lógico que antigamente a gente não tinha o homem saía para trabalhar, eu falo isso porque eu tenho mais idade que vocês, então, Uhum. o homem saía pra trabalhar e tal, e a mulher ficava em casa, cuidava do bebê, enfim. Mas a gente tinha, uma rede de apoio que eram as Sim, com mães certeza. disponíveis, entende? É. Para cuidar, para ajudar, para estar ao sim. lado. A mãe se mudava para sua casa e ficava Sim, ali te sim. As ajudando o tempo avós, né, todo, ela tá falando das fazendo, avós, eu Fazendo entendeu? acho. Fazendo o seu chazinho, o seu mate com leite para aumentar o leite, para você conseguir amamentar, te ajudando, te ensinando. Só que assim, as mães, atuais, eu tiro, né, por Por nós, né, porque vocês. nós 2 trabalhamos muito
E na sua mesmo, na sua fase No mesmo de puerpério, de né. puerpério e tal, não sei o quê, eu tinha que trabalhar e tal, e não consegui te dar o apoio, por exemplo, que Que você que minha mãe me gostaria, deu, né, entendeu? também. Que eu Porque gostaria de dar. É lógico que a gente fica, a gente olha, a gente tal, mas não é a mesma coisa, É. entende? as avós hoje, A gen elas têm uma vida ativa, não são as Sim. avós velhinhas, né, de sainha, avental do A minha mãe passado. nem era assim, mas ela Mas era elas não ela estava trabalhavam, né, disponível, tinham ela disponibilidade. viveu para os filhos, para criar os filhos, para ajudar os filhos e criar os netos. Não, e a rede de apoio de mulheres, assim, a gente, A gente sabe. adivinha o que a outra quer. E eu acho que nem só isso, assim, antigamente, nas aldeias, né, nas sociedades que se construíram antigamente, uma criança era cuidada por Por uma todos. todos, né, então assim, Isso é principalmente lindo. pelas mulheres. Então assim, hoje é difícil a gente conseguir trazer para nossa realidade da vida, né, de Sim. trabalho e tal, mas é claro que com certeza isso facilitava em muito, assim. Por isso que eu falo, um pai presente te E a facilita e também, porque aí você vai aproximar mais do sem seu lado julgar, hoje em né. dia. Que eu acho que, assim, tem gente que se aproxima também mais para botar o bedelho, né, para Com criticar, Vai dar certeza. para palpite. julgar, então que seja uma aproximação que de fato Que te ajude. ajude, né, que Que faça seja a para levar diferença. uma sopinha para você, que seja para te dar um Sim, abraço, te ajudar a tomar um banho no É isso pós-parto, aí. algo porque as pessoas isso é muito interessante também, as pessoas só perguntam pela criança. É, e as pessoas é. querem ver Ninguém o bebê, pergunta né, todo como que mundo a quer mãe ver o Não, e bebê, eu está. mas não quer fiquei ver a muito, eu mãe, né. falo isso de eu não conseguir dar o apoio para aluna nesse sentido, de ficar de madrugada, e tal, mas é porque eu também estava ali, tipo, ajudando, ia lá fazer uma sopa, fazer uma Não, comida, fazer chegava não lá, sei o quê, passava pano, passava fazia pano na casa comida, ia toda, tal. trabalhar e a Não é à gente toa tem que eu que tive uma segurar o estafa e caidura, mas consultório. com 2 É, meses de Bento, mas tudo bem. é. Mas assim, ficar mesmo com ela, tal, porque aí eu ia para o trabalho e tal, e aí você fica naquele corre-corre, né, é Exato. complicado. E vocês acham que o homem, depois do nascimento do filho, eles olham a mulher como mãe e não como mulher? Tem essa mudança? Eu não sei os homens, eu acho que isso eu falo muito, também disso, que eu acho que as pessoas nos veem da maneira como a gente se enxerga, eu acho que isso é muito real. Eu acho que a gente se vê assim, e a gente se coloca assim, porque é impossível depois você durante muito tempo você não se reconhece mulher, demora muito, entendeu? Você tá cheia de leite, você tá num É cansaço uma fase absurdo, que entendeu? Eu acho que assim, para difícil, o assim, homem de eu uma ver a modificação de gente corpo. dessa forma, a gente tem que se enxergar assim, é Sim. impossível a gente se enxergar dessa maneira, entendeu? Até assim, eu acho que eu brinco, né, o glow up veio, agora com 2 anos de Bento, que eu realmente sinto que eu consegui voltar a malhar do jeito que eu queria, voltar a começar a ter o corpo que eu gostaria e, né, ter a energia que eu Sim. gostaria, porque até então, não que eu não viva pra ele, porque é pro resto da vida, mas até então é uma coisa muito mais focada ali, né, na criança e tal, então a gente não se enxerga dessa maneira, É. então eu acho que o outro não vai enxergar, não tem como, é uma fase que se você não tiver um parceiro que te entenda muito, que queira muito estar ali, e entender que naquele momento você realmente não vai ser a mulher, você vai ser a mãe, Sim, tem uma fase que é uma entendeu? assim, é energia É total aí que os voltada relacionamentos também para acabam, isso. Pois é entendeu? o que eu ia Teste, falar agora. Vocês tester. são mães, mulheres que, por exemplo, viajam com o marido e deixam o filho, ou tem que sempre estar com o filho, consegue sair para trabalhar tranquila e deixar uma pessoa cuidadosa, Sim. ou vocês são extremamente preocupadas Não, e não, não. não conseguem se desligar um pouco da maternidade? Então, Eu nunca deixa viajei eu sem deixa eu filho. colocar um não, Eu nunca então, viajei não sem via Eu já. eu acho assim, que você lógico que existe um início, um começo em que a criança depende totalmente do pai, Sim. da mãe e tal, e é muito bebezinho, enfim. Mas quando você já tem um bebê, que já tem uma introdução alimentar, que já come, já se alimenta, já mama, nã e tal, que, né, eu acho assim, que se você tem que fazer uma viagem e tal, eu acho que se você tem uma pessoa que você confia, que vai tomar conta, que vai ficar eu sempre falo isso para as meninas, tanto para a Luna como para a Luísa. Eu nunca deixei de fazer absolutamente Nada, nada eu na minha sei vida. disso, verdade. É Então, eu verdade, falo muito isso para elas: "Vocês não me devem nada". é Eu verdade, dei tudo o que eu gostaria de dar, o máximo que eu pude dar, é mas verdade. eu deixei de fazer, entende? Assim, para minha vida eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei assim, essa história que mãe assim: "Não, porque eu
deixei de fazer isso entendeu? Abrir Por conta mão de disso vocês, eu por abri mão você. da minha vida por vocês. Eu não abri mão da minha vida por vocês. É Eu dei verdade. tudo de melhor que Sim. eu podia na minha vida e aproveitei a vida ao máximo também junto com vocês. Isso Então foi acho que é por aí, ótimo, porque entendeu? isso criou a gente com essa cabeça também. Sem culpa, sem cobrança, Sem sem, a sabe? Uma culpa, a liberdade, cobrança, e uma liberdade de exatamente. você também ter uma conversa, um diálogo aberto, porque eu acho que se a gente Sim, é também se maravilhoso. coloca num pedestal e o filho lá embaixo, a gente aqui, a gente nunca vai conseguir alcançar de fato um coração do Sim, a outro. relação é de Eu fui troca, criada né? por uma mãe raiz, né, anos 90, mas eu sou uma mãe meio Nutella, eu confesso. Eu sou muito virginiana, a ponto de, assim, eu só dei o Bento é só o Matheus, a minha mãe e o meu pai, e, assim, se eu for viajar e ficar, principalmente meu pai e minha Não, mas mãe. eu, Eu no te meu caso entendo, eu também, eu já também fui, não tinha sou mais. irmãs, eu tinha não sei o quê e tal, enfim. Mas a gente tem que entender que, lógico, que as coisas também evoluem e que a sociedade muda. Então, esse padrão, como eu estava falando, de você ter uma mãe disponível, irmãs disponíveis, não sei o quê, todo mundo, os primos todos juntos, isso não é o padrão mais da Sim, vida, sim. As entendeu? Da vida famílias atual. As mudaram, né? famílias As mudaram Verdade. famílias muito. mudaram. Então, assim, a E gente você está tem que se falando, adequar. e a gente está falando também de mulheres e de casais que lutam para sobreviver mesmo sem filhos, né? Manter um relacionamento hoje em dia não é fácil. Então, assim, a luta é constante. Você tem que colocar muita energia ali. Sim. É. E aí a gente sabe que com o filho essa energia é compartilhada, mas eu totalmente te entendo, porque eu também, quando a Júlia era pequena, eu não conseguia fazer nada. Você Eu também bloqueei era muita coisa da é. minha vida. Eu Não, eu deixei o faço, meu eu lado estudo, mulher. eu viajo, eu faço. Mas É. assim, eu não consigo, vou deixar 15 dias e vou pra Ah, Europa não, isso curtir. é muito. Com Eu não vocês pequenos consigo, também não. Hoje eu tô entendeu? em Ou outra eu vou, fase, né? Ela já é ainda, eu não adolescente, consigo Adolescente, ela tem a ainda. vida dela, então Mas eu assim, acho que é um processo de cada um também. Eu sim. acho que a mãe que consegue, pô, que bom, porque, né? Pois é, O mas que tem ali, eu não, por exemplo, não conseguiria, porque eu também não tenho como deixar minha mãe 15 dias olhando a criança, nem o meu pai, nem ninguém. Mas, mas vovó, não é quantidade de tempo, é qualidade de tempo. É quando você estiver com o teu filho, você estar ali, presente, Sim. entendeu? exato. Não é você estar ali, você estar no celular e tacar uma tela nele porque você não está com preguiça, porque você não quer sentar para brincar, porque você não quer ficar pulando, porque é você estar ali, é você brincar, é você trocar, é você conversar. Eu acho que é isso, a criança ela é muito isso, entendeu? Exato. E a criança, ela enxerga muito bem as situações, né, elas são observadoras. Sim, elas sabem quem Então elas brinca, quem fica, exato. quem dá atenção, quem E a despende criança energia. cresce, né, gente? Então ela entende. Não, isso não quer dizer que não dê Cresce, trabalho não, tá? Ela quem? cresce e dá Não, trabalho mas eu digo também. assim, ela cresce e ela entende quem esteve sempre ali, né? Sim, Então é sim, isso, eu sim, acho que é sim. mais ou menos isso. A gente está numa sociedade hoje que se exige muito do ser humano, Produtividade. muita produtividade, você tem que estar nas redes Verdade. sociais, Tem que ser o você tem que melhor estar em evidente, tudo. você tem que aparecer, você tem que, entendeu? Você tem que estar sempre ali, na mídia, em evidência, profissionalmente, e aí você começa tem que promover conteúdo, tem que mostrar seu trabalho, enfim, você tem que estar bem, você tem que dar e é isso assim, eu acho que isso é muito complicado hoje, né, de É. você acaba se cobrando muito em relação a isso. Falta muito esse equilíbrio da saúde física e mental, né. Às vezes a Eu gente acho só que vê o lado a nossa casca, né, e a gente É. esquece um pouco do que a sim. mente precisa trabalhar. Não, e acho que a gente tá hoje em dia, a gente tem esse mundo wellness aí que se fala, né, da galera: vamos malhar, vamos viver, saúde mental, não sei o quê". Mas na verdade, às vezes, isso é muito mais assim, mais empírico, né, porque às vezes a gente também não consegue dar conta de ser fitness e ter uma cabeça boa e ter um psicólogo e ter não sei o quê no mundo ideal, né. É. Então assim, às vezes financeiramente, às vezes por falta de tempo Faz e terapia é válido, super válido e tal. Mas todo mundo fala: "Ai, tem que fazer terapia, tem que fazer terapia". Mas você, assim, parou para se analisar, parou para pensar, se deu um tempo, você fez uma meditação, assim, você respirou, entendeu? É. É porque às vezes a pessoa te olha naquele coisa e tal, mas às vezes tem um minutinho que ninguém sabe, mas que você vai ali e fala: Exatamente. aí Eu você falo fala: muito isso. reconecta. Eu falo isso muito nos pais e orientação parental. Todo mundo precisa ter 1 minuto da sua caixinha do silêncio, Sim. senão a gente não dá conta de fato. de respirar É com um tempo para você entrar no banheiro, tomar um banho, ouvir uma música, é você acordar mais cedo um pouco, pegar um livro, fazer um café e olhar ali na varanda o sol nascer,
qualquer coisa que te Olhar a faça, paisagem, te olhar dê para fora, prazer. olhar uma Mas é você e olhar, Deus, contemplar. você e você, sabe? É, Todo mundo realinhar seus precisa. chakras, né? E nós Claro, nós chegamos claro. nós chegamos num momento, assim, que tudo tem que ser discutível. Então todas as pautas têm que ser discutíveis, as pessoas têm que falar. E elas têm que discutir Mas aquele elas têm que tema, ouvir também, né? e as E não pessoas querem desaprenderam ouvir. a ouvir e a contemplar. Então, às vezes, no silêncio, no segredo, quando você para um pouco, entendeu? A coisa meio que assenta, sabe? Você consegue o clarear e entender o que está acontecendo. Porque quando Uhum. você só troca, troca, troca e fala, fala, fala e debate, não, porque tem que ser discutível, tem que falar, tem que. Peraí, mas às vezes não é falar, às vezes é você. Peraí, deixa, Silenciar, deixa eu né? olhar, às vezes é o silêncio, é silenciar e jogar para dentro e falar assim: peraí, mas o que está acontecendo? Entendeu? Que momento é esse que eu É. estou vivendo? Isso é importante também, quando você olha para dentro de si, É isso né? aí. E amar é verbo, né? É ação. Então, não Sim. é só palavra, não é só Não é só conversar. você repetir, Você tem que né? fazer, você tem que mudar, você tem que demonstrar, Com certeza. né? Exatamente. Agora, uma parte difícil da maternidade é quando a realidade é transformada, talvez, pelo vazio, né? Então, a gente tem aí no Brasil e no mundo milhares ou milhões de mães solo e também mulheres separadas, divorciadas, que vivem o luto também do que você sonhou, do que você planejou, e aí vem a vida, essa puxada de tapete e te vira de ponta cabeça, 360, e aí você sai da linha reta e começa a fazer as curvas da vida para tentar realinhar os chakras, É. realinhar tudo e fazer dar certo, né. Isso é muito difícil. É muito difícil porque quando você separa, na verdade, né, quando você tem um relacionamento, que você tem um filho, tem uma casa, uma família e tal, e quando você separa, não estou falando que isso é regra, né, mas muitos dos pais, eles também acham que a obrigação de ser pai ali, de estar presente, eles acham que isso aí Ela cai pela metade, cai né? pela metade, cai a É. produtividade. Então o pai ele de repente também se afasta um pouco, e eu falo disso tanto emocionalmente como financeiramente, e aí realmente a mãe solo tá ali, porque você passa a tomar as decisões, a criar sozinha, né, criar os filhos meio que Sim, sozinha ali. Ah, mãe tem a pensão, tem não sei o quê, o pai vem, o pai busca e tudo, mas quem tá ali no dia a dia, no bate-bola é você. É Sim. você, mãe. exatamente. Trabalhando não sei o quê, querendo saber se vem da escola, se tem não sei o quê, se tem dever, se não tem dever. E se der certo, é dos 2 e se der errado, a culpa é da mãe. mãe. Então, mas isso aí é uma verdade. coisa que a gente não pode carregar. Uma frase também que eu sempre, assim, falei minhas frases, né, eu tenho Vambora. várias. Mas, assim, aquela história, eu criei minhas filhas, né, assim, Uhum. lógico, os pais foram presentes, tal, dentro do possível, sim, mas quando a gente se separa, a gente sabe que a coisa muda, né, a Totalmente. presença muda, você que Uhum. está ali, né, todos os dias. Ah, tá, mas e se der errado? Eu dei o meu melhor. E se der certo? Eu também dei o meu melhor. Então essa culpa que muitas das mães têm de que: "Ai, porque tem que", sabe, qualquer coisa que acontece aí liga pro pai e faz aquela Gente, confusão, não faz não deu sei o quê e errado, tal. tá? Deu Deu certo. certo, as 2 deram Ela deu o certo. melhor e deu Super certo. certo. É. Vamos usar. Vai Eu que, né? eu acho isso até muito importante de falar, porque assim, quando, né, me separei, aconteceu tudo na minha vida, a Júlia tinha 8 anos, então eu de fato achava que ia dar tudo errado. E que ela não ia dar conta do processo, e que eu não ia dar conta do processo. E aí eu comecei a fantasiar 1000 histórias e colocar 1000 perrengues na cabeça. Aí o dia a dia foi me mostrando que eu não estava fazendo nada diferente do que eu já fazia. Sim. Sim. Que na Que verdade era você sempre acordar à esteve sozinha, de noite, repente. colocar comida, dar banho, levar para a escola, sair para comprar um negócio. Ou seja, falei: "Calma, ué, o que que você está fazendo diferente?". A diferença de fato é você não ter aquele apoio 24 horas emocional e também físico, né, parceria e tal. Isso é completamente diferente, é inquestionável. Agora,
você não tá fazendo ali nada do que você não Nada fazia, diferente, nada entende? diferente. Então, Então a ficha foi caindo aos poucos, eu fui entendendo, eu coloquei um peso muito grande maior, nisso, né? muito maior. E de fato, eu tenho que assumir, eu me anulei muito. sim, Você sempre sim, levantou minha sim. bandeira, Mariana, faz vai isso, vai Mariana, viver, vai a cuidar gente da tem que sua E eu vida, fui, vai sou filha de viver. pais separados, acho que eu tinha 3 anos, eu nem me lembro 3 disso. anos. E assim, a minha mãe, né, tá aí pra provar que os filhos sobrevivem e que a gente dá conta, porque ela nunca se limitou a viver uma relação pela metade pra segurar um casamento. Isso pra gente é muito bom, né? Porque a gente, como filho, cresce com um exemplo muito legal de que a felicidade realmente ela tem que permear a nossa vida ali, né? Assim, viver pra não ser feliz não tem porquê. Você carregar um casamento só pra carregar ali um status de algo que não De tá dando família, né, de certo. família E bem-sucedida. aquela cobrança da construção da família, que, né, e é um peso muito grande. Depois que a gente tem filho, a gente é o que a Sim. gente quer, né? É o que a gente idealiza. Ninguém casa pra separar. Mas assim, é bom entender que a gente pode ser feliz sozinho, E né? eu vou te falar mais, existem mais filhos com cabeças ruins dentro de pais. pais juntos, Eu casamentos acredito nisso. que querem se manter a toda prova só para manter aquela família ali, do que de pais separados que cada um, bem ou mal, foi para um lado, mas se refizeram as suas vidas e ao mesmo tempo se dão bem, se respeitam, porque eu acho que isso é fundamental também quando você separa, você manter um bom relacionamento. Os Sim, pais, sim, eles não precisam estar juntos para criar um filho, mas se eles respeitarem, têm que né? estar juntos no sentido de que com a mesma finalidade, Alinhados. entendeu? Propósito, Alinhados com o mesmo propósito, de É. formar um indivíduo com uma boa cabeça, entendeu? Então, muita das demandas de discute, briga, não sei o quê, puxa para lá, puxa para cá, puxa, isso aí é que eu acho que realmente é prejudicial e que destrói a cabeça de qualquer um. Eu acho assim, eu acho e traz uma maturidade, é o que a aluna falou, eu não fui filha de pais separados, Eu né. também Pelo não. contrário, os meus pais viveram um casamento belíssimo, de sonho de princesa mesmo, então assim, isso me pesou muito também, porque Sim, eu me também. espelhava no mágico Sim, que eu vivia dentro de sim. casa. É meu pai acordar de manhã, fazer o café, ir na padaria comprar um pão quente, aí Tá dia sempre dos junto. namorados, depois de 35 anos de casado, ainda levar uma flor. Então, assim, na minha vida eu queria isso. Sim. E aí quando você vê que não vai ser dessa forma, aí Sim. você começa a se culpar e você vai eu, na verdade, eu me anulei muito, eu me fechei para o mundo, né. Sim. Porque eu falava assim, era um peso, era um luto, era um Isso aí, vazio porque a gente se Mas é porque prende você naquilo aposta de que que vai tem dar que você dar certo, né? e você certo. Essa quer é a que dê aposta. certo. E aí a Júlia que foi me salvando aos poucos, É, os nossos porque, filhos salvam a gente todos os dias, ela isso é real. ela foi Isso me é real. salvando, porque ela foi vendo que ela poderia aprender muito comigo, e essa frase dela me pega muito: "Mãe, eu aprendo muito com você é o meu espelho de mulher", e eu acho que Isso é vocês muito com bom, ela né? também, né. É. Porque, assim, ela fala: "Não conheço ninguém, mãe, mais trabalhadora que você, que mais tem garra, que O mais quer exemplo fazer as arrasta, né? Essa frase é Agora, então, sensacional, o assim exemplo E arrasta. e eu vou te falar que é uma via de mão dupla, porque essa coisa de que quando o filho fala, né, que as pessoas falam de validação, né, você quer ser a mãe perfeita, porque você quer ser validada, você quer que os filhos te elogiem como mãe, que com o seu devotamento, com, né, você estar ali presente e tal. Não, não é isso não, é quando o filho fala, te reconhece como uma mãe bacana, que é parceira e tudo, e quando você se reconhece na filha, sabe, nos Nos Uhum. filhos, filhos. quando você olha e fala assim: "Caraca", sabe, É que isso, deu amiga, né, certo. que Aham. assim, eu falo muito isso para as meninas, eu tenho É. também amigas, são filhas, Sim. mas são amigas, isso não quer dizer que Mas é que são minhas respeito, amiguinhas, é. não, que falte o respeito, ao contrário, né, até hoje se rolar uma cara feia: "Calma, calma mãe, calma", não sei o quê, elas já entendem pelo Pelo olhar. olhar. É, Isso mas é eu tão acho que bacana, eu né. acho que toda mãe é a melhor mãe que ela pode ser para o seu filho. Eu acho Sim, que sim. cada um dá o que tem, da maneira que tem, né, com as limitações que tem. A gente carrega muito a forma que a gente foi criada, a nossa criação, dita muito a criação dos nossos filhos, né. Eu acho que a maneira Uhum. como a gente foi criada é um espelho ali para como a gente vai fazer com os nossos filhos. Por isso também a gente tem que entender como a gente os cria, né, porque a gente sabe que isso vai perpetuar ali de Vai certa forma, refletir, não lógico. tem, né, vai reverberar ali de certa forma.
Mas toda mãe é a melhor mãe que ela pode ser. Eu acho que a gente, quando a gente parte desse pressuposto, a gente tira uma carga ali também muito grande, né? Um peso muito grande, Seja assim, né? desce mais uma frasezinha. E Eu eu falo acho que a vida dá certo quando os filhos dão certo, sim, entendeu? Quando mas é você isso. consegue vê-los felizes, realizados, quando eles conseguem escolher uma profissão que eles gostem, enfim, quando são pessoas, sabe, de Só dá bem. certo se o filho voar. É. E Sim, se ele ficar do seu lado dependendo a vida inteira, amarrado alguma com coisa deu você, deu errado. errado. Se ele Então, não assim, voar, é o porque deu filho ruim. tem que sair do É ninho, verdade. tem que sair debaixo da asa, ele tem que sobreviver. Eu acho que a gente tem que ensinar isso. A natureza te explica isso, né? Quando o passarinho vai lá e E outra coisa empurra importante que eu os acho filhotes. é, é você dar sem pedir nada em troca. Sem cobrança, né. Aí a Porque gente tem. volta naquela história, assim, tipo: "Ah, você se sente culpado, abriu mão de tudo", isso não, não abri mão de nada, não precisa ter culpa, eu dei o que eu pude, enfim. Sim, E tá, ó, tá tudo bem, você tá. dedicou seu tempo, e tá tudo bem se o filho amanhã decidir morar fora do país e vir te visitar uma vez por ano e poder falar só com o telefone. Então assim: É, "Ah, desde que então eu haja amor. dediquei minha vida ao meu filho agora, o meu filho foi morar Sim, tá longe". longe. Não, Então assim, eu tá acho longe, mas tá feliz, tá é perfeito. isso, a gente amar e ver o outro feliz, Sim. né. Então se o outro tá bem, se Amar é ele tá soltar, feliz, amar é você se desprender, amar é você olhar para o outro que pode estar deixar lá se do o outro lado outro da ser rua e falar livre. assim: "Nossa". E teve um vídeo que eu vi que é bem bacana, assim, que eu achei bem legal, né, que é como se fossem, eh, um abismo no meio, né, e um homem de um lado, a mulher do outro, já com uma certa idade e tudo, e eles meio que de mão dada, rebolando, dançando e tudo, com aquele abismo no meio. Então é quando você percebe que apesar de todos os problemas, de todas as crises, de todas as coisas, vocês estão juntos, vocês estão unidos por um laço, sabe, por Uhum. alguma mesmo que seja ali um fio ali de esperança, de união, de alegria, de amor, sabe. Então assim, não é ali o abismo são todos os problemas, tudo aquilo, né, que as É. pessoas enfrentam, E você mas falou um negócio que eu acho assim, me passou na cabeça agora, o filho sai de casa, né, então por isso que você tem que cuidar de você enquanto Sim, mulher, claro, com sim, porque certeza. senão imagina, o teu propósito de vida, né. exato, você precisa ter a sua profissão, você precisa ter um parceiro, porque o filho vai continuar a vida Quando dele. eles E aí você vai isso, se ver como? Sozinha, né? Isso aí. Depressiva dentro de casa, sem ter uma companhia, sem ter o que Com o ninho fazer, vazio, o com famoso ninho vazio. exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que se permitir, ter coragem de se expor. Depois que tudo deu errado, você precisa ter essa coragem de se expor e de continuar a vida e de tentar manter, eh, um caminho mais leve, não trazer o peso do divórcio ou o peso da De nada, maternidade né, de nada, solo, né, né. peso de que na nada, verdade né. não é que Não assim que não deu tem que ter errado, peso, né. porque Exato. tudo que dá errado é para dar certo, pode ter certeza disso. Quando a vida É. te tira alguma coisa, entendeu, é porque ela quer te abrir um outro Outro horizonte, um caminho. outro caminho, ela quer que você abra uma outra porta, entendeu. E quando você não tá ali parado, estático, ela vai te empurrar para aquilo, entende. Uhum. Então É. E a assim maternidade é sobre doação, mas eu acho que não é sobre abdicação, né, você Perfeito. a gente vai se exatamente, doar, Exato. porque isso você não vai é se óbvio esvair, que a né. gente vai se Sim, doar, porque a sim. gente é mãe, a gente vai É. se doar. Mas assim, a gente não vai abrir mão de sermos nós mesmos, né, de assim, abdicar daquilo que a gente gosta de fazer, porque isso também é um peso muito grande. "Ah, mas você vai sair com as suas amigas? Ah, mas você vai lá beber sua Sim, cervejinha? Ah, mas você vai lá beber um vinho? Ah, mas você vai deixar teu filho?" Ah, sabe, tipo, vai vou deixar o gente, eu vou bebê. lá, eu vou viver, entendeu? Sim, Vou, sim. né. "Ah, Sim. mas você vai viajar? Você vai fazer um curso? Você vai viajar? Você vai ficar 3 dias fora? Você vai deixar a criança? Porque a criança vai ficar quem? A criança vai viver, a A criança vai criança tem respirar, a pai, criança criança tem avó, entendeu? Eu acho que né. é muito Sim. isso, É. né, de Não, e é vou um gente, eu certo vou deixar, eu vou desprendimento, né, viver de e tá saber tudo que, bem. a criança quando ela tem essa coisa da realmente da rede de apoio, de ter avó, de ficar com o avô, de ficar com o tio, de ficar enfim, quando a criança ela vai pegando ali, um pouco de conhecimento de cada um. Agora Isso é ninguém muito fala pro pai, bacana. né: "Você vai lá beber uma cervejinha no bar com seus amigos? Ah, pai, você vai viajar, vai para o futebol?" Ninguém fala pro pai, né, todo mundo só fala pra Ah, mãe, né. A espe mãe espero que a gente mude isso algum É. dia, né, que a gente Eu acho que tenha a gente vem mudando, mas ainda assim, olha, né. segundo a minha amiga Matilde, isso faz parte do patriarcado.
É isso aí. Falando um pouco sobre carreira agora. Doutora Luna e a doutora Josane são dentistas de formação, mas elas, ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, foram, eu acho que olhando essa necessidade de cuidado da mulher, né? Uhum. E, e aí vocês entraram em um caminho que me deixa muito feliz. Primeiro porque não é só fazer uma transformação, um sorriso, né, vocês estão transformando vidas. Com Que às certeza. vezes aquele paciente precisa muito de você, não só pelo seu trabalho, né, Sim. mas pelo seu acolhimento. E vocês Uhum. são essas mulheres, essas profissionais que acolhem, que chega no consultório, quem tiver com humor ruim, baixo Ah, é. astral, chega lá, parece Muda a Olha vibe. só. good vibes total, e a energia que vocês têm, vocês transportam isso para o trabalho de vocês. Por isso que é tudo lindo, por isso que fica Sim, perfeito, por isso que o paciente a gente faz com volta, amor. elogia. É, É porque tem tesão pelo que faz, né? É, Porque a gente faz gosta amando muito. muito. Isso faz toda a diferença. Você sai de casa bem, porque você vai fazer e vai transformar a vida de alguém. Trabalhar com o que gosta, assim, eu acho que é fundamental. Mas a gente fala dessa coisa do não é nem de você só transformar, né, eh, mas você, assim, se olhar no espelho e você olhar para a pessoa e falar assim: "Espera aí, mas o que que te incomoda, né, o que que você olha, o que que Ah, eu você não tenho tá várias gostando?" coisas. Eu acho que eu preciso de Mas full face. mas a gente pode Vamos lá, pode gente. Tudo. mas sem Eu exagero, sem quero. nada, enfim, mas tudo pode melhorar, entendeu? Se a gente falar assim: "Ah, mas isso não tem jeito", tem jeito. A A pele tem gente jeito, brinca, né, a mãe? A gente brinca muito, a gente fala que a gente trabalha em casa e relaxa no trabalho. É porque a gente a ama gente se tanto, diverte a muito, gente se assim, diverte, a é gente muito gostoso, sabe, você pegar uma pessoa, às vezes, que está desanimada, triste, e você faz, enfim, faz um full face, faz isso, aquilo, nada assim, são procedimentos combinados que a gente sabe que vai dar resultado, né, que a gente olha assim, bate o olho e Uhum. fala assim: "Opa, vamos melhorar isso aqui", tudo que a pessoa se olha, de repente, quando ela e vê aquela transformação, sabe, se sente bem, se sente bonita, porque a mulher ela tem muito disso, né. Se a gente olhar no dia a dia, gente, tem dia que a gente acorda de pijama, entendeu, já tá com o aspirador, com a vassoura, já tá lavando a louça, não sei o que tal, para depois entrar Esse no dia banho. vocês não precisam encontrar a Não, gente. não, não, faz um não. coque no cabelo, Nesse passa um dia gel, vocês trabalha preso que não deu pra lavar, pra sujam. secar, pra nada. É, e assim, Vai você já maquiando no começa caminho. na casa, então assim, até você chegar no seu trabalho, você já fez milhões de Milhões de coisas, você já fez coisas. e tal, não sei É o quê, já varreu, verdade. já organizou, já fez um monte de coisa, tudo. Então assim, por isso que a gente fala, Que a quando a gente gente chega no acorda às trabalho 5h30 e vai dormir 1h da é. manhã, né, Não, ainda gente? você vai malhar, você ainda vai, né, você tem que manter o É. corpo, enfim, a saúde. Então assim, quando a gente chega no trabalho, é muito interessante, porque é quando a gente relaxa, fala assim: "Pô, agora a gente vamos fazer aquilo É que a gente descer sabe pro fazer, play, né". né? É Brincar, isso é aí, isso. fazer o que a gente sabe É. E fazer. E como é é que é ser sócia da filha e sócia da mãe? Como é que é dividir uma Ai, é empresa? bom, a gente brinca que a gente fica, assim, mais tempo juntas do que qualquer coisa, e quando a gente chega em casa a gente ainda se liga, porque a gente ainda tem o que falar. Mentira, vocês ficam juntas também, depois vocês têm tudo mentira. Ora um do outro lado da rua. Uma mora em frente à outra, É. então assim, Não, é legal, é parceria, a gente tem mas muita olha, troca. quando Luna formou, né, na verdade na formatura dela eu escrevi para ela. Eu falei assim, de forma bem Vai chorar, bem né. forte, não vou chorar não, porque agora eu estou ficando mais forte. Mas eu falei para ela: "Agora somos 4 mãos e 2 corações apaixonados pela odontologia". E é verdade, a gente, assim, ela brinca comigo e fala: "Ei, eu me tornei quem eu mais temia", porque ela ficava: vamos embora do consultório", eu: "Parei, parei, parei", agora eu que Bora. fico: aham. vamos embora", ela: calma mãe, vamos acabar, tem que anotar as fichas, tem que fazer não sei o quê, tem que", enfim. E aí é muito bacana isso, porque a gente se complementa e se completa muito. Então, se a gente faz um full face, eu falo isso para ela, eu sou apaixonada por fio de sustentação, por fio de temporal, para levantar e tal, e ela por preenchimento, o bioestimulador pelo lábio, Vamos levantar. pela toxina, Esse então horário já tá assim, marcado. a gente se complementa, porque o paciente começa ali fazendo um fio comigo, tal, não sei o quê, já pula para outra cadeira, já tá com ela Aham. ali, já fazendo preenchimento e tal, e é muito legal. Cirurgia a gente trabalha junto também, então assim, são 4 mãos mesmo, né, ali só fazendo dar certo. E eu E eu acho vou que te falar vocês que dá dividem certo. muito bem isso, Sim, né? Assim, sim. vocês sabem colocar a hora do trabalho e precisar ter uma atenção sobre aquilo, ou
talvez uma conversa, e depois saiu dali, desceu, tomou um chopp. Vamos falar a verdade? Desceu, tomou um Desceu do chopp. consultório pra tomar um pior é chopp, isso, ó. pior quando a gente tá operando lá, tá, não sei o que, tá. Ih, vambora, acabou, Pensando vamos lá, no vamos chopp, beber o mentira. chopp, Não, vamos beber o vai não. chopp. Gente, morar no Rio de Janeiro tem esse bom, né? É. Porque você consegue Ah, fazer um tem de happy hour tudo, aqui né? pra Você casa sai, você e passa dá uma ali, relaxada. senta em algum lugar e faz uma caminhada, e toma um O chopp, happy hour é de enfim. um chopp ou 2, porque ainda tem o serviço, né, de casa que a gente Tem a janta do filho, tem que se ser arrumar aquele as coisas. express, já Exato. serve. A Luna, ela, de nós três, é a que mais tem uma cabeça mirabolante, sabe? Ela tá mais antenada do que todo mundo. E essa menina aqui. Tá mais novinha, né, minha filha? Pode ser, né? Outra geração. É verdade. É. E ela vende até meia furada. Então, qualquer coisa que der pra essa mulher fazer, ela faz. Sentou lá, vendeu. Sentou, vendeu. Pronto. E como é que é empreender? Mamãe consegue empreender? Ah, com certeza. Claro, acho que a gente tem mais força para empreender quando a gente tem um filho, a Você- gente tem que fazer dar certo. Entendeu? É aí que Não Eu tem plano B, né? não tem A plano gente B. tem que ir. Quando eu me formei, a gente tem aquela segurança máxima ali da profissão e tal. E a gente acha que vai ser difícil, que, né? Porque mesmo eu tendo portas abertas, eu sou filha de pai e mãe dentistas, então, assim, eu não tenho do que. Eu falo que eu não sei o que eu seria se eu não fosse dentista. Eu cresci dentro do consultório, eu vivi, eu respirei a odontologia. Uhum. Não seria meus tios, já minha família de médicos. Ah, mas você não quer fazer medicina, faz medicina. Não. Hoje eu olho e falo, realmente, poderia, mas assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa, eu não quis Não ser outra funcionou. coisa da minha vida, acho que por isso que eu faço Tanto opção fazer massinha, né, minha filha? de tanto No fazer massinha. consultório. Mas assim, você acha que vai ser muito difícil, mas quando você tem um filho, você vê que tudo muda, assim, foi a época que eu mais estudei depois do Bento, assim, que eu mais me dediquei ao consultório, que eu mais fiz dinheiro, que eu mais fiz acontecer. Então, assim, quando a gente acha que o filho vai te segurar e vai te limitar, é aí que a coisa explode, é aí que você cresce, é aí que tudo muda. É um estímulo, né? A É isso aí perspectiva que a gente muda, fala né? de... Assim, Ah, como é que é essa filho não progressão trava da ninguém, muito pelo profissão? contrário. Não, ao contrário. Te Ele joga te, pra cima, ele ele te te impulsiona. estimula. Faz crescer. E Ele te principalmente quando impulsiona. você sabe que todo aquele universo ali depende de você, né? Uhum. E aí você entende que você tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que fazer Isso. acontecer e cada vez vai crescendo, num crescente vai ficando melhor. Os objetivos profissionais mudam ou não? Eu acho que bastante. Sim, eu acho que os objetivos. Não sei se os objetivos, mas eu acho que as prioridades mudam, né? Assim, a gente quer trabalhar menos, a gente quer ganhar Com mais mais, qualidade, a gente ganhar quer ter mais. mais qualidade, porque a gente quer ter mais ter mais de tempo. qualidade Mas vocês com o conseguiram? Que eu preciso filho. aprender, então. Vocês têm a fórmula? A gente tá no caminho, Ah, vamos então depois eu vou juntas. anotar no meu caderninho. Estamos no caminho. Não, trabalhar menos não tem trabalhar menos. A gente trabalha muito, né? Todas Uhum. nós três trabalhamos muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas ter aquele tempo assim de quando a gente está no consultório, está trabalhando, está fazendo, enfim, está harmonizando, está fazendo tudo isso, mas quando a gente sai de lá é aquela história, quando a gente brinca com a história do shopping, mas independente disso, pode ser um café, pode ser alguma coisa, mas a gente já está, sabe, naquele local mesmo de tranquilidade, de Sim. troca, é você respirar, não é a profissão virar aquele que você tem que fazer, porque você tem que ganhar dinheiro, porque você tem que tal. É lógico que a gente tem um propósito, né, de Uhum. ganhar dinheiro, porque a gente tem os rebentos, tem os filhos, tem Tem a os família, boletos, tem tudo, gente. tem os E boletos. sonhos. Eu tenho boletos e sonhos. Viagens. Eu quero fazer. Mas olha, quando você descobre que o tempo é aquilo que você tem de mais precioso, de mais valoroso, sabe? Quando é o seu tempo, é tempo de estar em casa, de cuidar de alguma coisa, de cuidar de uma planta, enfim, eu, por Uhum. exemplo, eu gosto de fazer mercado, então fazer mercado para mim é uma A diversão. qualidade dela não Temos é qualidade dela Eu gosto de ir fazendo pra feira, eu mercado. gosto de ir pro mercado, gosto de Hortifruti. hortifruti. Enfim, mas quando você começa a valorizar o tempo, você percebe assim que não é só ganhar dinheiro, né? Não é só a profissão pelo dinheiro, né? A profissão que te dê tranquilidade também. Mas com nada disso é certeza. lindo assim, não, né, gente? Não. Essa dupla jornada cansa. Cansa, A gente fica exausta, a gente fica de mau humor, a gente fica, às vezes. A gente fica de mau humor, ela não fica de mau humor porque ela não tem mau humor. Ai, que fofa. Ela não tem mau Fofinha. humor. Fofinha ela, né? Ela não tem mau humor, ela mas não assim, tem. eu não tenho. Mas tô brincando, é verdade. A gente fica Não, mas é estressada, cansativo. cansada, estafada, cansado. no limite.
A É gente se porque, coloca assim, no é limite aquela do coisa, é muita coisa realmente para você, assim, dar conta e tal. Mas quando você começa a setorizar, isso que eu estava falando antes, assim, de se você está no consultório, é aquela história, você está preocupada com o que está acontecendo, tal, você pode até pensar lá no alguma coisa está faltando em casa, enfim, alguma coisa que você deixou de fazer e tudo. Mas é você estar ali, quando você olhar o caramba, já passou a hora e tudo, você está envolvido. Quando você está né, estando em casa, desfrutar da sua casa, das suas coisas e tal, você meio que setorizar. Você está em Uhum. família, curtir a família, você está entre amigos, né? Porque senão a gente fica com aquela coisa, existe muita também gente assim que você está aqui, o trabalho está passando na tua cabeça e as coisas, né? E isso aí eu acho que também é a ansiedade, né, do trabalho, de ter que produzir, de ter Sim, que fazer. sim. Eu já tive essa É, fase hoje de o no mundo começo, mas eu quando acho eu que mais hoje o mundo nova cobra produtividade pra mulher, né, assim, pra Sim. mãe, né, você A tem que ser régua é a mãe muito alta, né, perfeita, do mundo. produtiva, fitness, cabeça boa, a mentalidade mulher, de uma forma geral, e não dá, né, assim, ela tem que ser nem todo profissional, dia, mas nem ela tem que ser uma sempre. boa dona de casa, ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que gerenciar, ela tem que botar dinheiro dentro de casa, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer o serviço da casa. Então, assim, é uma jornada exaustiva, é duro, viu? Exatamente. Mas a gente também busca, e tem essa ambição de ter uma vida mais tranquila, né. Sim. A gente é muito feliz no que a gente faz, mas ter a paz e a tranquilidade no dia a dia, eu acho que é uma ambição também de todas nós. É, mas isso eu acho que hoje cada vez mais depende muito de nós mulheres, né? Que, assim, tentar traçar o nosso caminho independente do penduricalho, se você tem marido, não tem marido, se você tem companheiro, não tem companheiro, se você, enfim, é você traçar aquela, olhar, né, para o futuro ou para frente e se enxergar com uma em paz, com uma vida tranquila, entendeu? O que que Uhum. eu quero para mim, né? O que que eu quero no meu futuro? O que que eu E qual é quero? o seu sonho? Viver em paz, viver uma vida tranquila, viver em paz, eh, coisas simples, entendeu? Assim, realmente eu brinco da história da feira, do supermercado, do hortifruti, mas é realmente isso, porque a felicidade, ela está em coisas simples, é no seu dia a Uhum. dia. Você acordar e passar um café e sentir aquele Cheiro cheiro do gostoso café. de café. É. Entendeu? É você botar um pão para torrar e sentir aquele cheiro gostoso do pão, sentar para poder tomar um café. Eu, lógico, muitas vezes das vezes tomo café em pé, andando para o lado para o outro, Gente, o mas meu eu também sonho gosto é disso. estar em paz Qual em é o seu sonho? Paris, de Ah, preferência. Luna, você vai me levar, É. né? Ah lá, Que tá filho tem que vendo? levar mais. Ai, paz, Tem que levar café. a mãe. Luna, você é minha Isso. sócia, sócia Vou tem que levar, levar a amor, eu vou sócia. levar, Pois eu vou Então, é. levar, a eu gente vou fazer levar. umas compras lá. Mas se não der Paris, a gente pode ir para São Paulo mesmo, que eu gostei daquelas Pode lojinhas de ser, lá. né? Tá ótimo. Exato. Eu acho assim, o meu sonho também é muito simples, eu não sonho essa ambição de ter coisas, né, assim, para mim não vale mais. Eu acho que a minha ambição talvez seja hoje montar uma família de fato, né, e poder viver em paz, tranquilamente, saudável, e que a É gente saúde, nossa. saúde, paz e que a Júlia possa, crescer, fazer faculdade, que Ter ela uma possa ser profissão que uma ela mulher goste, maravilhosa, realizada, né? uma pessoa corajosa, né. Então, assim, eu acho que o meu sonho é esse. É simples, É não é simples. difícil de Quando realizar. quando que a vida dá certo? Quando a Quando os gente dias dão certo. Quando os filhos dão certo. quando a gente vê o filho bem feliz. Feliz e realizado, é a Verdade. nossa realização também, porque é muito bacana isso, você poder criar um outro ser humano, sabe, assim, independente, feliz, com caráter, enfim, que você se olha nele, é o que eu falo para elas, né, não é só aquela coisa do espelho, né, de você, dos filhos falarem: "Nossa, que mãe maravilhosa", tal, quando você olha e fala assim: "Caramba, que filha bacana, né, que cabeça boa, Às Mas né", eu quando gosto vezes de eu errar acho, também, então acho que cara, a não, Júlia quando os precisa filhos me ver errando, eu gosto de errar sim, também. não, mas quando os filhos às vezes te dão um toque, quando É, quando você fala assim: "Caraca, que maneiro, né, minha filha tá me mas sabe o dando que que ali eu uma acho ideia também? É a do gente diferente tirar do um que é". pouco essa pressão de que, não sei, às vezes eu falo: "Cara, hoje eu vou atender menos", e é isso, a pressão do, né, do financeiro, do estresse. Vou buscar meu filho na escola, eu vou porque eu vou, entendeu? Lógico que a gente sabe que não é o, Minha né, tá o bonitinha, né, contexto de Luna? todas as "Mamãe". mães, mas, assim, às vezes abrir mão de um dinheiro, de um dia de trabalho que nesse mundo da produtividade que a gente se cobra tanto,
pra gente é tão difícil, né. Nossa, quantas vezes eu me sentia culpada de não ir trabalhar, tipo: "Ai, vou ficar com meu filho", mas Eu aquela tive culpa muito de não isso estar também, lá. quando eu precisava Hoje trabalhar não, não. sabe, é de saber que: "Ai, hoje, sabe, eu preciso estar ali com ele, e eu vou ganhar menos e vai ser um mês que vai ser mais ou menos, mas eu sei que eu vou estar ali com ele e é isso", entendeu? A gente poder, dentro da nossa rotina exaustiva, ter as pausas, né, sejam elas quais forem, né, o tempo que for, no que der, mas poder estar ali vivendo os pequenos momentos, porque o tempo voa, né, ele não passa, ele voa, ele te atravessa de uma maneira absurda. Quando você vê aquele bebê muito pequeno, já tá um moleque grande, uma menina grande correndo, ou namorando, ou vivendo, ou saindo, ou viajando, ou na É. faculdade, isso passa muito rápido, né. Se tivesse uma coisa para agradecer, uma coisa apenas para agradecer pra sua mãe, o que que você Aí você quer que eu agradeceria? chore no A minha meio do mãe? negócio? A minha criação, pô, o exemplo que ela dá pra gente, é absurdo. Minha irmã com certeza não tá aqui, mas ela vai concordar. Não, ela vai concordar, minha mãe forjou a gente num exemplo, assim, né, até eu vou chorar Ela agora. arrastou vocês pelo É, o exemplo. exemplo, com certeza, é isso, ser feliz. Ela sempre falou pra gente: "Vocês têm que ser felizes, vocês foram Qual o maior feliz, desafio da vida? ser feliz". Ser Ser feliz. feliz. E é isso aí. E ser feliz é isso, são coisas simples, é o dia a dia, é você acordar, olhar a natureza, olhar a contemplação, o silêncio às vezes, entendeu? É você ter uma vida que você olha e fala assim: "Nossa, que vida gostosa, né, que coisa Uhum. boa", aquela sensação que te enche o peito, é isso. Enquanto mãe, o que que você agradeceria a Luísa e a Luna? Por me ensinarem, assim, porque eu acho que se eu as ensinei, né, muitas coisas, assim, mas eu aprendi muito com elas e hoje eu aprendo muito mais, porque você acaba criando, eh, indivíduos, assim, muito fortes, com a cabeça muito boa e que eles não repetem aquilo, não é uma repetição, é uma troca, assim, Sim. muito bacana, é um acréscimo, E né. os filhos são espelhos, né. E o que você falaria pra Júlia? Juju, o amor da minha vida. Eu babo mesmo, sou babona. A gente não tem como. Não tem como. Ela sabe, né, tudo que eu penso sobre ela, da pessoa maravilhosa que ela é, que ela se tornou, e todo o medo que a gente sentiu talvez um dia virou coragem para as 2 e hoje É, as 2 cresceram muito, verdade. somos muito, assim, Parceironas, Muito né. fortes, parceiras, né, a muito gente se fortes. fortalece muito, A né. gente não se abala por qualquer coisa não, viramos casca De jeito grossa nenhum. mesmo. É. É. E eu acho que ela precisa ser ela mesma sempre, a melhor mulher que ela conseguir ser, e lutar pelos sonhos, e sair, fazer faculdade, viajar, fazer intercâmbio, aprender a dirigir, pode fazer tudo o que você quiser. Você tem É. direito Ó, a viver. viu, né, Vai Júlia? ser Depois se feliz. ela, ó, te Não, cortar, vai ser editado, né, a gente coloca, assim, uma entrelinhas, bota lá embaixo, assim, com tudo mais juízo, ou menos. Júlia, Com com juízo, juízo. Júlia, Isso aí eu isso. sempre falo, com É, com juízo. juízo é com Z, meu pai Mas nem falava isso. o problema Juiz é com Z. porque lá em casa o pessoal se eu falar assim: "Olha, vai lá e faz com juízo", né, juízo já acha que é algum tipo de bebida, aí ferrou. Entendeu, Júlia? Para fechar aqui, para minha mãe, que é uma pessoa, assim, a pessoa mais amorosa, amável, tranquila, sensível que eu conheço, e sem ela eu não estaria aqui hoje, não apenas pelo nascimento, né, por ser filha, mas pelo suporte, a rede de apoio que ela me dá, que é o que vocês têm também. Sim. Então, Com assim, tudo sem ela eu ser não mãe é conseguiria muito bom, fazer a né, metade do que eu gente? faço. Com todos os perrengues, ser mãe é muito bom. Ser É bom mãe é demais. maravilhoso. Bom. Você tem do filho? É. Melhor não perguntar não, deixa pra depois a pergunta. Deixa ela pensar. Não Mas sei, vai crescer, você vai sentir sabia? saudade. Eu não sei. Sim e não. Porque a minha gravidez foi maravilhosa, mas eu também não queria engravidar de novo, sabe? Passar por tudo de novo. Não agora, Não, mas tá mas recente ser mãe ainda. muito bom. Aí você fica naquela, né? De que eu queria uma casa bem cheia, vários filhos. Quero. Mas aí quando você pensa no boleto, você pensa na gravidez, aí você fala, entendeu? Por Você isso, sabe que uma das coisas, não assim, sei. o que é muito gostoso, muito bacana, muito legal, quando o Luiz às vezes sai, não sei o quê, do trabalho, bababá, e senta pra comer alguma coisa, ele liga: "E aí, estão no consultório ainda, tá, não sei o quê? Ai, vou pedir um chopp aqui, vocês estão vindo?" Aí a gente: "Pô, Luísa, mas daqui a pouco a gente tá aí então, espera aí, tal, não sei o quê". Aí ela: "Gente, vamos fazer uma terapia familiar". Não dá. O É shopping bom pra gente fazer. demais. Aí você fala: "Gente, mas é tão gostoso isso, né, você poder ter essa troca mesmo, de Aham. confiança, de conversar, de falar, de ser verdadeiro, né, ser o que você é com os filhos, assim, que
É muito gostoso, muito gostoso. Queria Filho é bom agradecer demais. a vocês duas, porque na Nós verdade, também. quando eu falei com a Luna primeiro e com a Josane, vir aqui expor a nossa vida, expor nossos sentimentos é algo, que nos deixa muito vulnerável, né. Com certeza. Sim. Então a gente sabe que quem está assistindo pode interpretar da forma que quiser. Ou se conectar Ou também. se conectar, conectar, e eu espero que as lógico. pessoas se conectem, que as mulheres, vejam a maternidade de uma forma mais leve, sem romantizar tanto, sem se cobrar tanto, sem ter tanta Uma culpa, maternidade real. né, maternidade real. É isso aí.